ficando craque. Amados, semana passada nós falamos de provações. Hoje nós vamos falar de sabedoria, não é? E a palavra de hoje está no livro de Tiago, capítulo 1, de 5 a 8. Acho que é na página 31, né? Do livro. Vamos falar sobre sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. Lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Se analisar bem, não precisa buscar muito mais coisas, porque está bem claro, não é verdade? Bem claro. No Antigo Testamento, há um livro de sabedoria, escrito por Salomão, chamado Provérbios. Mas o livro de sabedoria do Novo Testamento é o livro de Tiago. O livro de Tiago é o livro de sabedoria do Novo Testamento, enquanto que Provérbios é o livro de sabedoria do Antigo Testamento. E quando se fala de sabedoria, principalmente para quem tem mais convívio com a palavra de Deus e conhece a vida do rei Salomão, vai se lembrar automático de Salomão, que pediu sabedoria e se tornou o homem mais sábio, mais próspero no contexto da época, e acho que até os dias de hoje o rei mais rico que já foi, e mais sábio também. Mas nós não vamos falar necessariamente de Salomão, vamos falar de outras coisas. Então a Bíblia diz aqui no versículo 5 que se alguém pede a Deus sabedoria, mas com sinceridade no seu coração, ou seja, com fé, com sinceridade no seu coração, ele a todos dá liberalmente. A todos quem? Aqueles que pedem com sinceridade em seu coração. Entretanto, sabedoria inclui não apenas o conhecimento, mas também a habilidade de aplicar os conhecimentos adquiridos às circunstâncias da vida. Então, Deus dá a sabedoria quando se pede, mas precisamos também de conhecimento para aplicar nas devidas situações que a vida vai nos pedir aquilo que nós aprendemos de Deus. A sabedoria que nós pedimos para Deus. Precisamos ter habilidade para aplicar isso nas circunstâncias da vida, porque cada circunstância pede uma atitude, não é? Porque são circunstâncias diferentes, muitas das vezes. Então nós precisamos de ter a habilidade para aplicar a sabedoria que pedimos a Deus e Ele nos deu. Portanto, só o conhecimento não garante a atitude correta em conclusões acertadas. É preciso sabedoria. Só conhecimento não vai nos garantir, tá? Que a atitude que nós tomarmos é correta. É preciso de sabedoria. É preciso de sabedoria. A sabedoria agregado ao conhecimento, nós vamos tomar a atitude correta diante das situações. A sabedoria afirma que tem 3 ricas recompensas para dividir com quem a procura. Salomão escreveu. Se ele escreveu, ele viveu. Observem bem. Lá em Provérbios 8:18 fala o seguinte: comigo estão riqueza e honra, a sabedoria que é com S maiúsculo, é Deus. Comigo, Deus, estão riqueza e honra, prosperidade e justiça duradoura. Deus falou isso para Salomão e certamente aplicou isso na vida de Salomão, que tornou o rei mais sábio e mais rico.
bem próspero. Teve os seus problemas? Teve. Na verdade, Salomão era um pervertido sexual. Teve os seus problemas, mas Deus sempre honrou Salomão. Tá. Logo, a revelação de Deus, através daquilo que nós pedimos, nos provê a sabedoria. A revelação de Deus. A sabedoria é a revelação de Deus para as nossas vidas. É a direção que Deus dá para as nossas vidas. Ele provê a sabedoria. A sabedoria, na verdade, é viver no centro da vontade de Deus. Isso é sabedoria na prática. Viver no centro da vontade de Deus, na presença de Deus, isso é sabedoria. É a sabedoria em prática, na prática. E na perspectiva de Deus, sabedoria é viver no centro da vontade de Deus, na perspectiva da palavra de Deus, e assim tomarmos as decisões que precisamos tomar corretamente. É estar no centro da vontade de Deus e ver as coisas na perspectiva de Deus e tomar as decisões que precisamos tomar corretamente. Na verdade, então, em 1 Coríntios 1,30, fala o seguinte: sabedoria é encarnar Cristo em nosso viver diário. É encarnar, é viver Jesus Cristo todos os dias, todo momento, no nosso viver diário. É ter comunhão íntima com Jesus todos os dias, todos os momentos. Isso é sabedoria, é encarnar Cristo na nossa vida, no nosso viver diário. Por quê? Porque Cristo é a nossa sabedoria. Cristo é a nossa sabedoria. 1 Coríntios 1,30. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Quem tomou a iniciativa de que nós um dia recebêssemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, foi Jesus. Foi Ele. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Então, Cristo, na medida que nós recebemos a Cristo, ele se tornou sabedoria de Deus para as nossas vidas. Isto é, justiça, santidade e redenção. Justiça, santidade e redenção. A salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Então, Jesus, no caso, é a sabedoria que nós precisamos. É a intimidade com Deus que nós precisamos ter, para que verdadeiramente Ele possa ser e se cumprir na nossa vida a sabedoria que nós precisamos. Graças a Deus por isso. No tocante à sabedoria que nós estamos falando, eu gostaria de falar também um pouquinho da importância de conhecer a palavra de Deus. Está intimamente ligado à lição que nós estamos falando. Então, quando se fala de sabedoria, a primeira coisa que vem à nossa mente é Salomão. Ele teve um episódio muito conhecido, né, da criancinha, das duas mães lá, aquela coisa toda, não é? E Deus deu a sabedoria para ele. Mas ele não pediu riquezas, não pediu status, não pediu nada. Ele pediu sabedoria para cuidar do povo de Deus. Agora, culturalmente falando, nós, não é que fomos ensinados, mas nós, de certa forma, fomos instruídos também a buscar sabedoria nos mais velhos. Não é? Não fui ensinado, mas a gente via que as pessoas mais velhas têm mais experiência, então fala com ele. Ele é mais velho, tem mais experiência, tem mais vivência com a sistemática da vida toda. Então, de certa forma, nós somos instruídos a buscar a sabedoria, o conhecimento, os bons conselhos nas pessoas mais velhas. Porém, idade não é sinônimo de maturidade nem de entendimento. Idade não é sinônimo de maturidade e nem entendimento. Não é. Tiago,
E Salomão sabia disso. Salomão era rei. Ele se tornou rei e buscou primeiramente a Deus. Ele poderia ter buscado orientação nos séquitos de funcionários que ele tinha, dos gênios, dos sábios que convivia com ele, porque Davi deixou um palácio todo estruturado para ele. O pai dele deixou para ele cuidar. Ele tinha sábios que conhecia todas as ciências no contexto da época. Ele poderia ter buscado orientação com os seus funcionários, com os sacerdotes, talvez até com profetas, por que não? Mas ele foi a Deus. Tiago não foi diferente. Tiago não foi diferente. Observe bem. Como nós fomos instruídos a buscar sabedoria, de certa forma, das pessoas mais velhas, eles sabiam que no livro mais antigo da Bíblia, que não é o livro de Gênesis, mas é o livro de Jó, o sábio Jó, uma vez, discutindo com seus 5 amigos, falou algo que serviu de base e referência tanto para Salomão quanto para Tiago. Escreveu o versículo 5: se te falta sabedoria, peça a Deus. Jó que viveu no tempo de Abraão, contemporâneo de Abraão. Salomão certamente sabia pelos escritos que tinham na época disponíveis, ou pela o boca a boca que vinha a tradição oral, né? Que vinha muito tempo, que era altamente confiável e aceitável pelo contexto da época. Tanto é que o livro de Jó foi escrito pela tradição oral, tal como o livro de Marcos e também como o livro de Lucas, pela tradição oral, que era altamente confiável. Bom, mas o que tem a Jó a ver com Salomão e com Tiago? Olha o que Jó escreveu, Jó 12, 12 e 13. Está sabedoria com os idosos? E na longevidade o entendimento? Jó perguntando. Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Ele mesmo responde: não, não está. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Olha só, por causa disso, certamente Salomão foi direto à fonte. Vou buscar em Deus, porque ele tem conselho e entendimento. Porque nele está a sabedoria. E o Espírito de Deus, quando deu a Tiago essa carta, certamente, lembra de Jó? Ele escreveu isso. A sabedoria não está nos idosos e também não está na longevidade. São sábios, tem experiência de vida? Tem. Mas a sabedoria que nós precisamos, o conselho que nós precisamos, está na fonte, Deus. E eles foram direto na fonte buscar, e Deus deu. Certamente Tiago conhecia o versículo acima, por isso ele escreveu: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Graças a Deus por isso. Então, o que garante, então, a nós que tenhamos sabedoria na nossa vida? Sim, estar em sintonia com o Pai. Estar em sintonia com o Pai. Pois sábio é aquele que enxerga pelo ponto de vista de Deus. E enxergar pelo ponto de vista de Deus só com intimidade com Deus. Só com intimidade de Deus. Intimidade com Deus, que você vai enxergar as coisas, as situações, conforme Deus enxerga.
Está em sintonia com o Pai, porque sábio é aquele que enxerga pelo ponto de vista de Deus. Então entenda, só o conhecimento não garante atitude correta e conclusões acertadas. Só o entendimento não nos garante que vamos acertar sempre. Só o entendimento. Precisamos de sabedoria. Por isso que Tiago fala, se te falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Muito bem. No versículo 6, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. No verso 6. A ressalva aqui, a observação que nós temos que fazer é essa, justamente. Peça, porém, com fé. Pedir com fé. É necessário que receber? É necessário pedir com fé. Por quê? Porque a dúvida bloqueia a bênção. Onde a dúvida entra, a fé não prevalece. Simples assim. Onde a dúvida entra, a fé não prevalece. Oração sem fé é como um barco sem leme, sem direção. A própria palavra fala isso. A dúvida pode levar a incerteza e instabilidade, semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e jogada de um lado para o outro. A dúvida nos tira a bênção. Então, meus amados, se for pedir sabedoria ou pedir qualquer coisa para Deus, peça com fé, crendo. A Bíblia diz, bata e abrir-se-vos-á. Peça e dar-se-vos-á. Mas peça com fé, crendo que já recebeste, porque será assim convosco. Peça com fé. Porque se pedir com dúvida, você entrega a sua necessidade a Deus. Aí vem a dúvida, você pega de volta. Simples assim. Não vai acontecer. Tá? Por sua vez, oração com fé suplanta a dúvida. Ao orarmos com fé, demonstramos confiança e segurança na nossa fé e nas promessas de Deus. Quando a gente ora com fé, nós temos segurança que o meu pedido chegou até Deus. Chegou até Deus. E nós estamos seguros nas promessas de Deus. Embasados, que nós vamos pedir, embasado nas promessas de Deus que nós conhecemos. A vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Não é isso que fala a palavra? Essa é a vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Então, se for pedir o que você for pedir, peça, porém, com fé. Porque a dúvida bloqueia a bênção. Portanto, vamos a Deus com a máxima confiança e segurança. Eu devo ir a Deus confiante, com fé. A fé em ação gera milagres. Eu sempre digo isso. A fé em ação gera milagres. Mas a fé retida, que pode ela fazer? Nada. A não ser chamar a dúvida. Aí a fé não prevalece. Então, amados, portanto, vamos a Deus com máxima confiança e segurança, com o espírito adequado. Que espírito adequado é esse? O espírito de dependência de Deus. O espírito de fé, de confiança, sentindo que você está seguro que Deus vai te responder. Deus vai te abençoar naquele seu pedido. Isso nos será concedido. Então nós vamos na presença de Deus, confiantes nas promessas e descansando nas promessas de Deus, porque Ele vai nos abençoar. Quando? No tempo dele, é verdade. Pode ser uma bênção de imediata, como pode demorar, mas enquanto isso não acontece, continuemos buscando a presença de Deus. Não saiamos da presença de Deus, porque conforme nós cantamos, a presença de Deus importa. E importa muito. É o melhor lugar para estarmos
É na presença de Deus. É debaixo do guarda-chuva de segurança de Deus. É o melhor lugar para estar. Pode cair chuva, não vai nos molhar. Porque nós estamos fortalecidos em Deus. E fortalecidos em Deus é sinal que nós estamos em intimidade, em dependência de Deus. E Deus vê isso, porque Ele viu o coração. Ele viu o coração. No versículo 7 fala o seguinte: não pense tal pessoa, que pessoa? Aquele que duvida. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Aquele que duvida. A palavra é clara. Aquele que duvida, não pense que vai receber alguma coisa. Por quê? Porque a fé anula. Porque a dúvida anula a fé. Tiago foi bem claro isso. Não pense tal pessoa, a pessoa que duvida, que receberá coisa alguma do Senhor. Ou seja, vai viver pela misericórdia de Deus. E o cristão não pode viver pela misericórdia de Deus. Tem que viver pela fé. Não é verdade? A palavra do Senhor fala isso. Viver pela fé. Esse versículo, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, é um alerta àquelas pessoas que duvidam, que não têm fé. Ou que têm fé, mas não têm prática da fé. É um alerta. Não pense que vai receber alguma coisa. Se você não orar com fé, confiante, na segurança que Deus vai te abençoar, e se deixar a dúvida prevalecer, não vai receber. Tiago é bem claro quanto a isso. Mas também é chamado, esse versículo também é um chamado para confiarmos plenamente em Deus e em sua palavra. Por isso está aí a importância de conhecer a palavra de Deus, importância de meditar na palavra de Deus, importância de ler a palavra de Deus, importância de trazermos para as nossas vidas aquilo que nós lemos e meditamos na palavra de Deus. Não é? Devemos evitar a dúvida, portanto. É fácil? Não. Por quê? Porque isso é a estratégia do inimigo. O inimigo traz, é uma das estratégias dele, de colocar dúvida na sua cabeça. Às vezes está demorando, mas aí você pediu, não veio. Aí começa a gerar dúvida. Aí bloqueia. Aí você pega o seu pedido de volta, deixa Deus, deixa comigo. Não é? Não pode ser. Então devemos evitar a dúvida e a falta de confiança, buscar fortalecer nossa fé por meio da oração com fé, o estudo da palavra de Deus e da comunhão com o povo de Deus. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Não é só para o casal. Embora também seja muito usado para o casal. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas é o povo de Deus que pode ter certeza, se alguém buscar ajuda no irmão, que tem vida com Deus, ele vai te dar a força que você precisa. Hoje me ligou uma pessoa de fora, com problemas, agora de tarde, com problemas, querendo sair da igreja, porque não está recebendo a bênção que ela pediu. Tenha calma, Deus vai agir no tempo dele. Mantenha a sua fé, não saia da presença de Deus, que no tempo de Deus ele vai te honrar. Vai. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pois a quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, quem se aproxima de Deus, precisa crer primeiramente que ele existe, não é? E que recompensa aqueles que o buscam. Olha só que tremendo. Então, aqueles que o buscam, crê que primeiramente seu coração que ele existe, é galardoador daquilo que a gente busca. Maravilhoso. Hebreus 11:6.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Versículo 8. Quem? Aquele que deixa a dúvida tomar o seu coração. Ele tem a mente dividida. Algumas versões falam em mente dobre. Pensa. Um pouco, uma hora está aqui, outra hora está lá no céu, outra hora está cá na terra. Não, é instável em todos os seus momentos. Pois quem tem mente dividida, essa pessoa que duvida tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Instável em tudo que faz. Certamente você conhece alguém assim, porque eu conheço alguém assim. Significa dupla mentalidade, mente dobre. Literalmente, alguém que está vacilante ou inconstante. Alguém inconstante. Uma hora está na presença de Deus, outra hora sai da presença de Deus, uma hora sobe na cruz, outra hora desce da cruz. Tem a mente dividida, não sabe necessariamente o que quer. É inconstante. Normalmente também não tem princípios, muitas vezes é controlado pelas emoções, pelas paixões da vida. Essas pessoas instáveis em todos os seus caminhos, ou seja, não apenas em relação à oração, mas em relação a tudo. Não apenas é instável em seus caminhos, não necessariamente apenas, no caso, a vida com Deus, mas em tudo é instável. Para tomar decisão, é instável. Então, essa pessoa tem a mente dividida, segundo o livro de Tiago. Um homem de mente dividida, cujo coração não é simplesmente entregue a Deus, sem a verdadeira sabedoria, ele sempre discordará de si e dos outros. Discordará de tudo. Às vezes ouve uma pregação, mas não falou comigo. Pode ter certeza, de alguma forma falou. Porque a palavra de Deus não volta para ele vazia. Não é que diz a palavra? Portanto, amados, aproximem-se de Deus. Continue se aproximando de Deus. E ele se aproximará de vocês. O próprio Tiago escreveu isso no capítulo 4, verso 8. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. E vocês, que têm mente dividida, purifique o coração. Precisa purificar o coração. Senhor, purifica-me. Me perdoa nisso, naquilo outro. Leva-me à estatura de varão, de varoa perfeita, que tu queres que eu seja. Senhor, põe guarda à porta dos meus lábios. Não permita que de meus lábios saiam palavras que não sejam para edificação da minha vida e da vida do meu próximo. É uma oração que eu faço. Põe guarda à porta dos meus lábios. O salmista escreveu isso. Põe guarda. Por quê? Porque às vezes a gente fala coisas que ferem. Palavras matam. Então precisa nos purificar disso também. Purifica meus pensamentos. Portanto, Deus, derrama fome e sede de conhecimento do Senhor em meu coração, para que eu possa crescer e chegar à estatura que tu queres que eu chegue. A estatura de varão, de varoa perfeita. Muito bem. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. E vocês que têm mente dividida, purifique o coração. Por quê? Mente dividida? Por que devemos purificar o nosso coração? Porque ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou odiará um e amará o outro. É o que diz a palavra em Mateus 6:24, desculpa. E amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não dá para servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. A Bíblia fala em dinheiro, mamon, qualquer coisa nesse sentido. Mas ao mundo, as coisas da vida, não dá para servir as duas coisas ao mesmo tempo.
Ninguém pode servir a dois senhores. Então, o ideal é não ter a mente dividida, a mente dúbia. O ideal é ter a mente firme em Deus. Por quê? Porque quando nós formos orar, nós estivermos firmes em Deus, a nossa oração de fé vai chegar na presença de Deus. E Deus não vai recusar em te abençoar, porque Ele é galardoador daquilo que nós buscamos. Bom, segundo o autor, Tiago, no caso, há dois tipos de sabedoria. A sabedoria que não vem do alto, se não vem do alto, é terrena. Sabedoria que não vem do alto, se não vem do alto, ela é terrena. E na perspectiva terrena, os valores do reino de Deus, os valores da causa de Deus, é loucura. A cruz se torna loucura, porque a sabedoria que vem da terra é terrena, é natural. A palavra mesmo fala que para essas pessoas a cruz é loucura. Está em 1 Coríntios 1. Então, é terrena, na perspectiva terrena, os valores do reino é loucura, a cruz é loucura. A sabedoria que não vem do alto alimenta a arrogância, ambição egoísta e inveja amarga. Alimenta as coisas ruins na nossa vida. A sabedoria que não vem do alto. A sabedoria que não vem do alto não é espiritual. É natural. Muitas vezes, a sabedoria que não vem do alto é também demoníaca. Que coisa! Por quê? Porque ela busca os seus próprios interesses e coloca o eu no centro de tudo. Isso é demoníaco. Primeiro eu. É eu. Não, primeiro Deus. Por isso que a palavra do Senhor fala, buscai, pois, primeiramente o reino de Deus. E as demais coisas, e a justiça, né? Os reinos de Deus. E a sua justiça, céus. E as demais coisas será acrescentado, terra. Então, muitas vezes, a sabedoria que não vem do alto, ela é demoníaca, porque ela busca os seus próprios interesses. E não os interesses de Deus. E coloca o eu em primeiro lugar. E o eu não pode ser, o ego no caso, não pode ser o primeiro lugar na nossa vida. Mas primeiramente, o reino de Deus. Muito bem. O pastor Wilson escreveu na página 33 do livro o seguinte: a sabedoria terrena nos dá uma falsa sensação de segurança, como se estivesse, página 33, acho que está mais embaixo da página, tá? A sabedoria terrena nos dá uma falsa sensação de segurança, como se estivéssemos no pleno controle da situação, mas ela é perigosa, porque seus fundamentos não são do reino de Deus. Por isso, precisamos da verdadeira sabedoria que vem do alto. E se é do alto, só pode vir de Deus. Então, amados, a sabedoria terrena nos dá uma falsa sensação, conforme o pastor Wilson escreveu. E é fato. Nós precisamos buscar a segunda sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Porque na medida que nós busquemos a sabedoria que vem do alto e a temos conosco através da nossa intimidade com Deus, da nossa entrega com Deus, da nossa dependência com Deus, a sabedoria que não vem do alto deixa de fazer parte da nossa vida, porque nós aprendemos a depender de Deus. E quando nós aprendemos a depender de Deus, é nas menores decisões, as maiores decisões, nós recorremos a Deus. Recorremos a Deus. A sabedoria que vem do alto, primeiramente, ela é pura, ou seja, é livre de imoralidades e livre de motivações egoístas e pecaminosas. Então, a sabedoria que vem do alto, ela é pura, porque vem de Deus.
é pacífica, traz paz, é moderado ou tolerante, é amável. Tudo isso está lá no verso 17 ao 18, tá? Do livro de Tiago. É tratável. O sábio está aberto a ser persuadido pela verdade, é tratável. A pessoa que é dominada por essa sabedoria não é conduzida pelas suas ideias ou argumentos, mas é conduzido pela verdade da palavra de Deus. Então, quem é dominado pela sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, ele é conduzido, a sua vida é conduzida pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Aí sim, a sua vontade se torna submissa à vontade de Deus. É fácil ter a sua vontade submissa à vontade de Deus? Não, não é. Mas é possível. Quando nós aprendemos a depender de Deus, Senhor, nessa situação, o que tu queres que eu faça? Como tu queres que eu faça? Deus vai responder. Por quê? Porque você tem intimidade com Deus. Glória a Deus por isso. A sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia e de bons frutos. E é sem hipocrisia. Não é falsa. Você não falseia a sua sabedoria, porque ela vem de Deus. Glória a Deus por isso. Principalmente, observem só, é promovida pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito que habita em mim. É o Espírito de Deus que habita em você, por ser filho de Deus. É promovida pelo Espírito Santo de Deus. E isso nos torna santos e amáveis. Nos torna santos e amáveis. Ou santificar-se a cada dia mais. Nos torna amáveis em todas as situações. A verdadeira sabedoria não é encontrada em fontes humanas. Ela vem como dom e presente de Deus. Então vem de Deus. A verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Por isso que Salomão buscou primeiramente em Deus e não nos homens que ele tinha no seu palácio, os sábios do palácio. Por isso que Tiago foi até Deus e o Espírito revelou: se te falta sabedoria, peça a Deus. Ela é revelada através das Escrituras e por uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. O pastor Wilson escreveu na página 34: a sabedoria que vem do alto é o nosso bem mais precioso. Sendo um dos primeiros temas da carta, ela abre caminho para o entendimento de como se viver bem a vida cristã, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Ela abre os nossos olhos para que vejamos as saídas e as respostas do ponto de vista dos céus e não da terra. Pastor Wilson está no livro, página 34. Então, as duas sabedorias, a que vem do alto e a que não vem do alto, qual você está buscando? Qual você está buscando? A que não vem do alto ou a que vem do alto? Busca a que vem do alto, porque vem de Deus. E o Espírito de Deus que vai trazer essa revelação necessária para a sua vida. Bom, e para encerrar, eu escrevi aqui uma palavrinha rápida. Sejamos, uma observação rápida, sejamos homens e mulheres que se apodera das promessas de Deus com firmeza, e não com as dúvidas, conforme já falamos, mas com firmeza, que sente a mais profunda segurança quando ora, mais profunda segurança, logo, sem dúvida, porque sabe que Deus ouve a sua oração. Então, quando você ora com confiança, você sabe que Deus está ouvindo a sua oração. Quando você ora com confiança, é porque você deposita fé, você está exercendo a fé, orando com fé. Que sempre procura Deus, sem hesitar em suas perplexidades e provações, sem vacilar.
Então, meus amados, for orar, não vacila não, busque a Deus, ore com fé. Está difícil a situação, ou a temperatura está alta, conforme nós já falamos aqui, está alta, mas vai com fé, com confiança, não hesite em buscar a presença de Deus, não hesite. Vou deixar para depois. Não, é a hora que o Espírito te tocar, porque você precisa ser conduzido pelo Espírito, porque Ele está em você, é a hora que Ele te tocar, busque a Deus, sem hesitar, eu vou buscar a Deus, sem vacilar. Sejamos encontrados como alguém firme em seus princípios, firme em sua integridade, estabelecido em suas determinações e firme em seus planos de vida. Homens e mulheres cujo caráter entendem em quem se pode confiar. Apeguemos-nos firmemente às promessas de Deus, que é o melhor tipo de religião. Apegar-se às promessas de Deus. E orar com fé, confiante. Sem dúvida. Porque assim, a sua oração, a sua bênção que você quer, não será bloqueada. Amém, amados? É bem isso aí.